Graça e paz para a sua vida, a sua família. Desejo que essa paz permaneça com você todos os dias, em nome de Jesus. Quero deixar uma mensagem ao seu coração neste momento, uma palavra de Deus para fortalecer mais a sua fé. Quero falar sobre sabedoria. Como precisamos, querido, de sabedoria todos os dias. Como dependemos da sabedoria de Deus. Para falar sobre isso, eu vou ler uma passagem que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Amados queridos, eu quero começar essa mensagem falando um pouquinho sobre a minha vida, um momento que eu vivi da minha vida. Eu quero contar um pouquinho do que aconteceu há 5 anos, 6 anos atrás mais ou menos, sobre uma luta muito grande, onde eu precisei ter muita sabedoria para lidar com a situação. É sobre um momento que eu estava vivendo em um determinado ministério, e ali eu passei muitos anos nesse ministério. Foi aonde eu iniciei tudo, onde eu aceitei Jesus na minha vida, aonde eu me batizei, fui consagrada. Primeiramente a gente é consagrada cooperadora, depois vem diaconisa, e nessa época eu era diaconisa. E a igreja passou pelo momento muito difícil, onde estava trocando-se muitos pastores, e veio um pastor para essa igreja, onde eu estava congregando, ele era até de outro lugar, fazia pouco tempo que ele estava aqui em São Paulo. E esse pastor, ele marcou muito a minha vida, mas de uma maneira ruim. Sim, ele marcou a minha vida por falta de sabedoria, queridos. Pois é. O momento que a igreja estava vivendo difícil, ali envolve todos nós também, os obreiros, diáconos, evangelistas, que estão ali no ministério. Então, esse pastor, ele veio e ele queria fazer do jeito dele, mudar totalmente o jeito do culto. E quando nós observamos isso nele, tinha algumas pessoas que não gostavam, que ia contra aquilo ali, não é? E aí eu fui uma das pessoas muito atingida por ele, porque nós estávamos acostumados a seguir os padrões do ministério, a fazer conforme tínhamos aprendido, e estava tudo bem, tudo certo, não é? E de repente vem uma pessoa e quer mudar tudo de uma maneira o qual vai passando por cima de todo mundo, falando e fazendo do jeito que ele achava que tinha que ser. Então, eu não concordava, assim como muitos que estavam ali também. E eu vou falar de mim, eu vou falar o que aconteceu comigo. Ele me tirou das minhas funções, eu era diaconisa. Ele falou mal de mim para os líderes da igreja. E ele fez de uma maneira com que aqueles líderes acreditassem que eu estava em rebeldia, que eu não estava aceitando o que ele queria. Enfim. E para minha surpresa, aqueles líderes acreditaram nele, Os líderes do ministério, que eu já estava ali há uns 10 anos mais ou menos, fazendo a obra, voluntariamente, queridos, porque o obreiro, ele não ganha para fazer as funções, Então, eu sempre abria a igreja, fazia culto, já tinha cuidado de culto de mulheres, tudo isso depois que esse pastor chegou. Não sei se eu posso chamar uma pessoa dessa de pastor, mas enfim.
tem pastores e pastores, né, queridos? E aí, ele chegou e fez de uma maneira assim na igreja, mexeu com muita gente, muito obreiro. Eu fui uma das pessoas muito atingida. E aí ele falou mal de mim para esses líderes. E uma das líderes, né, ela mandou uma mensagem para mim e ela praticamente me expulsou do ministério. Porque na mensagem estava assim, que eu era uma pessoa que não estava de acordo, que estava em rebeldia, que eu tinha que aceitar o que o pastor queria, que eu tinha que obedecer e que se eu não estivesse bem, que eu poderia sair, eu estava livre para fazer o que eu quisesse. Essa pessoa, ela não teve sabedoria para me ouvir, simplesmente foi uma mensagem. Depois de tudo isso, ela, né, que eu fiquei muito mal, ela ficou sabendo, ela quis conversar comigo e tudo, e eu não estava em condições no momento, porque o baque foi grande, irmãos. Você imagina depois de anos de dedicação, de empenho no lugar. Muitas das vezes eu me emociono, queridos. Muitas das vezes eu deixava a minha casa, o meu lar, e estava ali, servindo sem ganhar nada, como eu já falei. Por amor o ministério, o meu chamado, porque eu tinha certeza que Deus é o Deus que honra. Que se os homens não estavam vendo o que eu estava fazendo, mas Deus estava vendo. Minha família sofreu bastante com tudo isso. Eu ainda consegui, acho que ficar 2 meses nessa igreja com esse pastor. Meus filhos sofreram muito, alguns conhecidos meus, amigos, presenciou tudo na minha vida de perto, vi a minha luta. E ali, queridos, eu tive que tomar uma decisão. O que fazer agora? Saio do ministério ou não? E fui analisar, fui pedir para Deus me falar, fui analisar a palavra, fui ler, fui perseverar, fui pedir sabedoria a Deus. E orei a Deus, pedi sabedoria. E o que Deus falou para mim foi: não é momento de você sair. Aguenta firme, permanece. Então eu fiquei, não foi fácil, fiquei no ministério, fui para outra igreja, mas permaneci no ministério. E ali, contra até a vontade da minha família, assim, porque eles queriam que eu saísse mesmo. Eles não achavam justo aquilo, não é? Que realmente não era justo. Mas eu permaneci, porque em obediência à palavra, né? Com sabedoria, fiquei. Fui para outra igreja, fui muito bem recebida na outra igreja. E durante esse tempo que eu estava nessa outra igreja, esse pastor, acredito que ficou mais ou menos uns 6 meses ainda nessa igreja. Aí eu recebi uma notícia, eu orando, os obreiros orando, para que Deus agisse, fizesse alguma coisa. A igreja estava ficando vazia. Ele estava realmente destruindo a igreja. E aí ele, em uma reunião com os líderes, ele mostrou realmente quem ele era. Ele se opôs contra o que tinha que ser feito, e aí eles realmente viu quem era que estava errado na história e tiraram ele. Tiraram ele da igreja, enviaram outro pastor muito abençoado, né? E eu ali no ministério, Deus foi me honrando. Deus foi me honrando, queridos. Deus usou a vida de um pastor para falar ali realmente como que eu era, me dar uma chance ali de mostrar quem eu era. Deus usou a vida desse pastor para que abrisse uma igreja pequena, para me iniciar, para me cuidar. Eu comecei a cuidar dessa igreja. Eu fui levantada evangelista para poder cuidar dessa igreja. E ali eu fui mostrando o meu trabalho, né, com os líderes, comecei a participar de reunião com os pastores. E depois cuidei de outra igreja também. Só que chegou um tempo na minha vida que eu
precisava sair, eu não estava concordando mais com algumas coisas, mas eu já tinha feito o meu trabalho, Deus já tinha me honrado, Deus já tinha mostrado que Ele é o Deus que honra, né? Então, Deus foi honrando, foi mostrando, foi me capacitando, me deu paciência para permanecer. E eu saí do ministério, graças a Deus não saí brigada com ninguém, saí bem. Saí porque eu achei que era o tempo. Tudo tem um tempo na vida da gente, não é, queridos? E eu quero dizer para você, através do que aconteceu na minha vida, que se porventura você está passando por um momento difícil, alguém se levantou contra a sua vida, alguém quer te destruir de alguma forma, ou você já passou por isso, se você está com seu coração ferido, magoado, entristecido, peça sabedoria a Deus para você tomar suas atitudes. Porque, queridos, eu tive que pedir sabedoria muito a Deus para me perdoar também. Perdoar esse pastor e perdoar esta pessoa, essa líder de ministério. Porque foram muito difíceis para mim, foi momentos muito difíceis. Então, a gente como ser humano, a gente fica entristecido, vem a ira no coração. Mas Deus, Ele vê, Ele sonda realmente quem somos e o que nós realmente queremos. Se você realmente quer perdoar, ore a Deus que Deus vai te ajudar a perdoar. Se você precisa tomar uma decisão na sua vida, por mais difícil que seja, ore muito a Deus e tenha paciência. Não tome decisões precipitadas, porque quando você toma uma decisão precipitada, no momento de nervoso, no momento ali que você está sofrendo muito, você pode tomar uma decisão errada na sua vida, que vai levar isso para a sua vida toda, vai ocasionar coisas piores na sua vida, entende? Então, o momento que você está vivendo de dificuldade, de luta, é momento de pedir sabedoria a Deus, de clamar ao Senhor ajuda. E certamente Ele irá te ajudar, Ele irá te responder da melhor maneira possível, assim como Ele fez na minha vida, queridos. Tem muita coisa que eu já vivi, já passei para contar. E aos poucos eu vou contando mais algumas coisas para edificar a sua vida. Porque foram lutas e lutas, mas sempre eu recorri ao Senhor e Deus me dava a sabedoria e a decisão certa a ser tomada. Glória a Deus. E assim também é na sua vida. Se você tiver paciência, perseverar, buscar no Senhor, Deus, Ele irá te ajudar, irá te dar sabedoria para você tomar a melhor decisão na sua vida. Cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, porque você pode ali, lá na frente, se arrepender, ou você pode ferir as pessoas, às vezes sem mesmo você querer. Cuidado com as suas atitudes, porque tem coisas que não dá para voltar atrás. Peça sabedoria ao Senhor e Ele te concederá em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero agradecer desde já você que está ouvindo essa mensagem até agora, até aqui. Você que está inscrito no meu canal, muito obrigada por ouvir minhas mensagens. Compartilhe com mais vidas, deixe o seu comentário e seja uma pessoa sábia que leva a palavra de Deus com sabedoria também. E a sabedoria é através das nossas atitudes, queridos. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima.